Olá pessoal, hoje conheceremos a interface do SEI e seus principais elementos e funcionalidades. Para isso utilizaremos o ambiente de teste do SEI, o homologasei.prodenge.gov.br. Para acessar esse sistema eu utilizo SEE1 como CPF e senha e o órgão SEE. Clico em acessar para utilizar o ambiente de teste. Ao acessar o sistema, é apresentado a tela principal, que conta com processos, menus e vários ícones. Essa tela principal é conhecida como tela Controle de Processos. A tela Controle de Processos tem alguns atalhos para se trabalhar com um ou mais processos, alguns filtros. Temos também o menu superior, este menu azul, que é utilizado para navegação. Neste menu superior temos a opção para saber mais, que contém vídeos sobre o SEI. Temos a opção menu, que oculta e exibe o menu lateral. Clicando uma vez ele vai ocultar e clicando novamente ele aparecerá. Temos a pesquisa avançada, a pesquisa simples, onde basta clicar nesse campo em branco e digitar um número de um processo e teclar Enter, que ele vai acessar o processo rapidamente, ou digitar o número do documento e teclar Enter para acessar o documento rapidamente. Temos também as unidades, onde eu consigo alterar e navegar entre as unidades que eu estou vinculado. Você pode estar vinculado a uma ou mais unidades. Por exemplo, vou trocar nesse ambiente de teste para a unidade 3. Observe que os processos mudaram. Vou retornar agora para a unidade de treinamento 1. Temos também o ícone que ficou conhecido popularmente como grelha. Ele é bastante utilizado, pois retorna à tela controle de processos, ou seja, a tela principal. Temos o N com as novidades do SEI, este bonequinho que exibe qual usuário está logado, essa chavinha, essa ferramenta onde eu consigo alterar a cor do sistema dessa barra superior. E temos também o ícone de logout, representado por uma portinha onde eu consigo sair do sistema. É muito importante sempre sair do sistema assim que você deixa de utilizá-lo, para evitar que outras pessoas tenham acesso aos documentos e dados do sistema. Vou clicar na grelha para retornar para a tela principal. Temos também aqui o menu lateral, que é esse menu cinza, onde temos muitas opções que utilizamos também com bastante frequência. Temos o iniciar processo, onde criamos um novo processo. Os blocos de assinatura, que utilizamos este recurso para assinar documentos de outras unidades ou também para disponibilizar documentos a outras unidades, entre outras opções. E temos também os processos, elementos principais do nosso sistema. Temos a coluna de processos recebidos, que são aqueles processos que foram enviados por outras unidades, e também os processos da coluna gerados, que foram aqueles criados na unidade em que estou trabalhando, por mim ou por outro usuário. O SEI possui vários ícones que auxiliam na utilização do sistema. Temos a exclamação, por exemplo, que indica que um documento foi incluído ou assinado no processo, as anotações com ou sem prioridade, temos o aviso de retorno programado, os marcadores, alguns pontos de controle, entre outros ícones. Temos também algumas cores que identificam os processos. Por exemplo, um processo sigiloso terá o fundo preto, um processo já acessado terá a coloração azul. Falando um pouco sobre essas cores, a maioria dos processos terão a cor preta, indicando que ele já foi acessado e recebido por algum usuário na unidade. Como eu falei, os processos na cor azul são aqueles que a gente já acessou em determinado momento,
Porém, quando a gente sair do sistema e acessar novamente, eles retornam para a cor preta. Temos os processos na cor vermelha, que indicam que é um processo novo, onde nenhum membro da unidade em que estou trabalhando acessou e recebeu ele. E temos também aqueles processos acompanhados de um número de CPF, neste caso de teste seria do nome de usuário, que indica que um processo foi atribuído para esse usuário. Vamos falar um pouco mais sobre atribuição daqui a pouco. Conforme falado, temos também alguns ícones que auxiliam bastante no sistema, as anotações, o retorno programado, a exclamação, marcadores, o olhinho que indica que um processo está em acompanhamento especial, a chave que indica restrição no processo ou documento, o ícone para copiar o número do documento ou do processo, o ícone de cancelamento e também as canetinhas, bastante importantes no momento onde assinamos os documentos. Retornando para a nossa tela de controle de processos, vamos fazer agora algumas simulações. Por exemplo, posso selecionar um ou mais processos e clicar nesse ícone para enviá-lo ou enviá-los para outras unidades. Posso também atualizar o andamento desses processos, realizar atribuição. Com isso, será mostrado à frente do processo qual usuário está atribuído para ele, para fins organizacionais. Temos a opção de incluir os processos em blocos. No SEI a gente conta com 3 tipos de blocos: blocos de assinatura para os documentos e também blocos de reunião e blocos internos. Podemos sobrestar um processo, ou seja, pausá-lo quando está pendente de novas informações. Podemos concluir um processo na unidade, onde basta selecioná-lo e clicar nessa opção e ele desaparecerá da nossa tela de controle de processos. Porém, caso eu tenha o número dele, eu posso facilmente reabri-lo, ou posso utilizar a pesquisa também para buscá-lo e reabri-lo a qualquer momento. Temos também as anotações, onde posso inserir em um processo para facilitar a compreensão do mesmo. Posso tornar aquela anotação como prioridade. Posso também apagar aquela anotação, bastando acessar a anotação e apagá-la. Posso também incluir documentos diretamente dessa tela controle de processos. Temos também os pontos de controle, os marcadores e também a verificação de credenciais de acesso na unidade. Essas e outras opções você encontra na tela principal do SEI. Para acessar um processo, basta posicionar o cursor do mouse em cima do número dele e clicar. Quando passamos o cursor do mouse, aparece uma breve descrição ou especificação daquele processo. Ao clicar no processo, somos redirecionados para a árvore do processo, que é a tela onde conseguimos realizar operações dentro do processo com os documentos pertencentes a ele. Conseguimos identificar também alguns ícones presentes na tela principal, por exemplo, a atribuição do processo, os marcadores, a conclusão do processo. Nessa mesma tela é apresentado para nós onde o processo está aberto. Neste exemplo está aberto em 2 unidades, treinamento 1 e treinamento 2. Podemos também clicar em consultar andamento para verificar todo o histórico daquele processo. Podemos também clicar em atualizar andamento e inserir uma breve descrição para informar os presentes naquele processo sobre determinada situação. Por exemplo, o processo precisa de atenção para prosseguir, para dar andamento, ter andamento. Clico em salvar, que irá aparecer em seu histórico. Clicando no número do processo, eu retorno aquelas opções.
Temos os documentos desse processo, e é por isso que é chamado de árvore do processo. Temos que pensar que o número daquele processo é como se fosse a raiz, e aqueles documentos embaixo seriam as ramificações, por isso árvore do processo. Quando clicamos em cima de um documento, temos acesso a todas as informações dele, como seu conteúdo e as assinaturas realizadas nele. Posso incluir um documento nesse processo. Essa primeira opção ela é bastante utilizada, porque é aí que a gente vai dar sentido àquele processo. Não existe documentos avulsos no SEI. É preciso sempre estar vinculado a um processo. Podemos clicar nesse botão à esquerda do número do processo para facilitar o envio a algum interessado. Vou abrir um bloco de notas para demonstrar. Basta clicar para copiar e colar, que a numeração será transferida. Arrastando a linha vertical que separa os documentos dos ícones operacionais e de exibição, temos mais algumas informações, por exemplo, as canetinhas que indicam que um documento foi assinado. Inicialmente, a canetinha fica na cor amarela logo que assinamos o documento, porém reparem que neste exemplo as canetinhas já estão pretas. Mas afinal, qual a diferença entre uma canetinha na cor amarela e canetinha preta? A caneta amarela indica que algum usuário assinou o documento, mas que ele ainda pode ser editado ou excluído na unidade que o produziu. Já a canetinha preta indica que o documento está assinado oficialmente e não pode sofrer alterações ou edições. A canetinha preta caracteriza um documento oficial, deixando de ser uma minuta. Mas então, em quais situações ocorre essa transformação da caneta amarela para a cor preta? Nas seguintes situações: ao enviar o processo para outra unidade, ao enviar um e-mail contendo o documento, ao dar ciência no documento e também através da visualização do processo por usuários de outras unidades. Por exemplo, quando um processo está aberto em diversas unidades ao mesmo tempo. Ou mesmo quando o processo tem um nível de acesso público e tem o acesso de usuários de outras unidades, caso eles tenham a sua numeração. Vamos imaginar agora duas situações. A primeira situação é a seguinte: primeiramente, quando assinamos um documento, a canetinha exibida à frente do documento na árvore do processo é mostrada na cor amarela, permitindo que o documento ainda seja editado através da opção Editar conteúdo, como também excluído, caso tenha inserido de forma incorreta, bastando o clique no ícone da lixeira. Observem que tem os dois ícones, tanto para editar quanto para excluir, isso quando a canetinha está amarela. Já na segunda situação, houve alguma tramitação no processo. Quando a canetinha exibida à frente do documento é alterada pelo sistema para a cor preta, essa alteração é feita de forma automática pelo sistema nas situações que citei anteriormente. Então, o ícone para a edição do documento não será mais exibido, tampouco da lixeira para exclusão. Nesses casos, se o documento estiver incorreto, será necessário solicitar formalmente, no caso através do e-mail institucional, por exemplo, o cancelamento do documento para o inspetor escolar. O inspetor, por sua vez, entrará em contato com nós, administradores do SEI, que liberaremos o perfil de cancelamento temporário a eles. A partir daí, os inspetores terão acesso ao ícone para cancelar documentos, que é representado por um quadrado na cor vermelha. Para demonstrar uma dessas situações, foi criado um documento que ainda não está assinado, ou seja, não apresenta canetinha. Vou editá-lo rapidamente e assiná-lo. Não se preocupem, pois a inclusão do documento, edição e assinatura serão mostrados nas próximas videoaulas. Reparem que ao assinar um documento será mostrado a canetinha na cor amarela, conforme falei.
Ao passar o cursor do mouse sobre a canetinha, é mostrado quem assinou o documento. Posso também clicar sobre o documento, que será mostrado no final dele as assinaturas realizadas. Como falei, a canetinha na cor amarela ainda pode ser editado, bastando o clique no pergaminho para editar o conteúdo. Para fins de demonstração, vou trocar aqui a data para dia 28, salvar, fechar a janela e vocês vão reparar que a canetinha sumiu, pois houve a quebra de assinatura, ou seja, preciso assinar novamente. Ao assinar, reparem que a canetinha amarela retornou. Porém, agora farei um teste de envio, simulando aquela situação onde a canetinha deixará de ser amarela e se tornará uma canetinha preta. Neste exemplo, vou enviar para a unidade de treinamento 3. Novamente, não precisam se preocupar agora com o envio de processo, será demonstrado numa próxima aula. Reparem que ao enviar o processo, a canetinha se tornou preta, impossibilitando a edição do documento, pois a opção de editar o conteúdo, ou seja, o ícone do pergaminho, deixará de ser exibido ao clicar no documento. Por isso, tenham sempre cuidado e assinem o documento apenas quando ele estiver correto. Trabalhem sempre com minuta, pois pode ser que não seja mais possível editá-lo. Sendo assim, seria necessário realizar o cancelamento dele, porém via solicitação formal para o diretor de sua unidade. Nesta videoaula, vocês aprenderam sobre a interface do SEI, seus menus, ícones e principais funcionalidades. Espero vocês na próxima videoaula. Até mais!